Olá, boa noite. Você acompanha agora mais uma edição do Acontece Agora com notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. Dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico apontam que os reservatórios de hidrelétricas do Sudeste e do Centro-Oeste chegaram ao final de maio com um armazenamento médio mais baixo para o mês desde 2001, ano em que o país enfrentou um racionamento de energia. O armazenamento médio nas duas regiões ao final de maio de 2021 era de 32,1%. Em 2001, na mesma época, era de 29,87%. O governo nega risco de um novo racionamento, mas admite a gravidade da situação, já emitiu alerta de risco hídrico e anunciou medidas para evitar a escassez de energia. O sistema COVAX, criado por uma distribuição equitativa das vacinas anti-Covid, arrecadou hoje 2 bilhões e 400 milhões de dólares adicionais, mas a falta de doses disponíveis continua a impedi-lo de operar em plena capacidade. O sistema COVAX, criado para distribuição equitativa de imunizantes, arrecadou 2 bilhões e 400 milhões de dólares adicionais. Apesar da boa notícia, a falta de doses disponíveis continua a impedir o COVAX de operar em plena capacidade. O montante foi levantado durante uma cúpula virtual organizada pelo Japão e pela Aliança para a Vacinação. O dinheiro vai permitir a obtenção de 1 bilhão e 800 milhões de doses para os países de baixa renda que participam do mecanismo. As doses que serão distribuídas em 2021 e no início de 2022 protegerão quase 30% dos adultos em 91 países pobres. A Índia receberá 20% das doses disponíveis em razão do seu tamanho. O montante arrecadado eleva o aporte total para a compra de vacinas a quase 9 bilhões e 600 milhões de dólares. Os doadores se comprometeram ainda a contribuir com mais de 775 milhões de dólares para a logística de distribuição dos imunizantes. A cúpula virtual organizada pelo Japão e pela Aliança para a Vacina reuniu países, o setor privado e a sociedade civil. E agora o mercado financeiro. O dólar fechou em queda nesta quarta-feira, abaixo de R$ 5,10 e dando sequência ao recuo acentuado da véspera, no mesmo patamar desde dezembro passado. A moeda norte-americana recuou 1,22% e encerrou o dia cotada a R$ 5,83 na venda. A quantidade de pessoas trabalhando em home office continua em alta. Até mesmo na Fundação Social do Trabalho, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, têm sido anunciadas vagas nesta modalidade. Confira na reportagem de Débora Alves. Jornalista Liana Feitosa trabalha na modalidade home office desde 2018. Na pandemia, a demanda aumentou em quase 70%. Como assessora de imprensa, faz a interlocução entre a empresa para a qual presta serviço e os veículos de comunicação. A pandemia mudou, por exemplo, a dinâmica das entrevistas. Com entrevista por telefone, com videochamada, como nós estamos agora aqui no momento. Aquelas matérias que foram desenvolvidas presencialmente, ou seja, com deslocamento de equipes de comunicação até as empresas, que são minhas clientes, tudo foi feito numa dinâmica diferente. Antes havia uma liberdade muito maior. Não havia tanta restrição de horário, por exemplo, não existiam alguns cuidados como o distanciamento, sempre priorizando espaços abertos, né, o uso de máscaras. Para Liana, independente da pandemia, o home office deve permanecer no país como mais uma alternativa de trabalho, porque representa economia para as empresas e para os prestadores de serviço. Existem trabalhos que podem ser feitos 100%, de maneira virtual. Então, isso diminui muitos gastos. É um combustível que você deixa de gastar, é uma hospedagem em outra cidade que você deixa de gastar. E eu posso fechar com clientes do país inteiro, né? Eu posso desenvolver trabalhos de comunicação sem necessidade essencial ou primordial de estar presencialmente na empresa, né? No ano passado, a Funsat ofereceu 70 vagas de telemarketing, com a possibilidade de trabalhar em casa. O requisito mínimo era a internet de 10 megas. Não se exigia experiência. Vendedor externo também é uma alternativa da modalidade remota. 20 vagas na semana passada para vendedor externo, a Funsat ofertou
nessa modalidade. Evita uma série de situações que o cotidiano nos traz. Por exemplo, o deslocamento, né? Você evita de pegar um transporte, luz, telefone, serviço de copa, enfim, são todos elementos que ao final do mês compõem a questão do custo da empresa. Então, o acesso remoto e o trabalho home office, sem sombra de dúvidas, é de ser levado em consideração pelos empresários. E vamos ver agora a previsão do tempo para amanhã em todo o país. Nesta quinta-feira, uma massa de ar seco ainda vai impedir a formação de nuvens carregadas na maior parte do Brasil. O dia começa com sol e não há previsão de chuva em todas as áreas das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Entre a zona da Mata e a região do Vale do Rio Doce, o dia começa com nevoeiro, mas que logo se dissipa e dá lugar ao sol forte. Tempo firme também sobre o sul do Pará e do estado do Amazonas, também sobre os estados de Rondônia, Tocantins e em áreas do interior do Nordeste, assim como nos estados do Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba. Os ventos que sopram no mar provocam chuva passageira na costa da Bahia, em Sergipe e entre as capitais Maceió e Recife. No extremo norte do Brasil, também há condições para pancadas de chuva que se concentram no período da tarde, mas na região de Boa Vista, há risco para temporais já pela manhã. Com a atuação do ar seco, o risco para queimadas é muito alto, especialmente em áreas do interior paulista, norte e Triângulo Mineiro, no centro-oeste e em áreas das regiões norte e nordeste, como o centro-oeste da Bahia. A temperatura mínima prevista em Porto Alegre é de 11 e a máxima não passa dos 20 graus, e em Salvador, mínima de 22, máxima de 29 graus. E olha só, o empresário quartiano tem uma alternativa para o consumo de proteína entre humanos: superlarvas criadas em cativeiro. Pois é, a proposta de base alimentar já foi aprovada em maio deste ano por 27 países da União Europeia. Vamos ver. Você comeria larvas no jantar? O empresário Jassen Boabas espera que sim. Esse kuwaitiano passou anos criando as chamadas superlarvas como forma de complementar a dieta dos cidadãos do Golfo. Os animais podem até gerar repulsa em alguns, mas de acordo com Boabas, tem alto teor de proteínas. Espero que essas minhocas estejam nos restaurantes no futuro. Minha ambição é que elas se tornem uma alimentação alternativa de sucesso para humanos, não só pássaros. Estima-se que milhões de pessoas já consomem cerca de 1.000 espécies de insetos na África, Ásia e América Latina. Com isso, aumentam os pedidos de comercialização do produto, que pode ajudar a prevenir deficiências de nutrientes. Eles são populares na cozinha tailandesa. Por que não trazê-la para o Kuwait e fazer dela prato principal? Nos últimos 2 anos, criei 3 tipos de molho para esse tipo de comida. As superlarvas são consideradas alternativas sustentáveis para fontes alternativas de proteína. Em maio deste ano, 27 países da União Europeia chegaram a um acordo que permite a comercialização para consumo humano de alimentos à base de insetos, especialmente as larvas de farinha. Deixa a proteína para lá, né? E essa edição termina aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, é só acessar o canal HIT Notícias no YouTube. Uma boa noite para você e até amanhã. Tchau!